No ano de 1925, Einstein partilhou com um aluno seu o seu desejo ardente de compreender o universo. Quero saber como Deus criou este mundo. Disse enquanto passeavam. Não estou interessado neste ou naquele fenômeno, no espectro deste ou daquele elemento. Eu quero saber seus pensamentos. O resto são apenas detalhes. Essa conversa expressa um recanto íntimo e sagrado do princípio orientador de Einstein, aquele que levou a humanidade a investigar, descobrir, experimentar e, o mais importante, aprender sobre este universo que chamamos de lar. Mas sobre o que Einstein realmente estava falando? E pode o conhecimento humano nunca chegarmos ao ponto em que entendemos tudo? Desde a descoberta do mundo da mecânica quântica no início do século XX, os cientistas vêm quebrado a cabeça tentando entender como funciona. Mesmo um século depois, ainda não temos certeza de como e por que as partículas subatômicas se comportam do jeito que elas fazem, mas isso é apenas metade do problema. A descoberta da teoria quântica apresentou um problema mais sério que Einstein, Stephen Hawking e físicos de renome mundial têm trabalhado incansavelmente para resolver. Esse desafio pode ser resumido em uma palavra: unificação. Você vê a física moderna dividida em dois pilares: física clássica e a física de Newton, Einstein e Galileu, que prevê a gravidade e descreve os movimentos de coisas maciças em nosso cosmos, como estrelas e planetas, e física quântica, que governa o mundo das partículas subatômicas de acordo com seu próprio conjunto de leis e regras. Ambos os pilares descrevem seus respectivos mundos com precisão, mas falham quando aplicados ao assunto do outro. A preocupação de Einstein era que deveria haver uma maneira de conciliar esses dois mundos. Tem que haver uma teoria que unifique o mundo do subatômico com o mundo do maciço, uma teoria que possa prever tudo. Agora, você deve estar pensando, então por que devemos nos importar? Bem, uma teoria unificada que pode unir esses dois mundos possivelmente desvendar muitos segredos do nosso universo e responder algumas das perguntas filosóficas e teológicas mais profundas que temos feito desde os dias de Galileu. Do que realmente somos feitos? O que aconteceu antes do Big Bang? Estamos vivendo em um multiverso? A teoria unificada, ou a teoria de tudo, pode ter as respostas para todas essas perguntas. O universo e tudo nele é unido por 4 forças fundamentais. Provavelmente, vou fazer um vídeo específico falando sobre essas 4 forças, mas para esse vídeo aqui, esta é a essência do que elas fazem. Grandes objetos como estrelas, planetas, humanos e gatos são todos governados pela força da gravidade. E graças a Einstein e sua teoria geral da relatividade, agora sabemos que a gravidade não é uma força que une objetos magicamente. Em vez disso, é a curvatura de deformação do tecido do nosso universo, o espaço-tempo. Enquanto todos esses grandes objetos são governados por apenas uma força fundamental, as partículas subatômicas, por outro lado, são governadas por 3 forças fundamentais. Como se já não estivesse confuso o suficiente. Essas 3 forças fundamentais são eletromagnéticas, nucleares fracas e nucleares fortes. O eletromagnetismo mantém os átomos juntos, a força forte mantém os núcleos unidos e a força fraca é responsável por alguns tipos de decaimento nuclear. Essas partículas, juntamente com suas respectivas forças, compõem o que chamamos de modelo padrão. O modelo padrão descreve o mundo dos muito pequenos. Sabemos que tudo no universo é feito de partículas subatômicas, de planetas e estrelas a humanos e cachorros. Sabemos que todas essas coisas são feitas de átomos, e os átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons. Na década de 90, descobrimos que até prótons e nêutrons são feitos de partículas menores chamadas de quarks, e elétrons de leptons. Usando diferentes combinações dessas partículas e suas respectivas forças, podemos construir átomos, moléculas, humanos, planetas e até estrelas. Portanto, parece que o modelo padrão é uma interpretação abrangente do nosso universo, mas não inclui tudo. A verdade é que encontrar as menores partículas subatômicas é apenas o primeiro passo para chegar a uma teoria de tudo. A segunda etapa seria encontrar um lugar para a gravidade nesse modelo. Há 2 razões pelas quais a gravidade não está incluída. A primeira é que quando se trata de pequenas partículas, a força da gravidade é tão fraca que não tem nenhum efeito em um sistema quântico. A segunda razão é que realmente não sabemos como incorporar a relatividade geral, que descreve o movimento dos objetos grandes, no mundo quântico que governa as partículas subatômicas. Muitas grandes mentes, incluindo Einstein, tentaram incansavelmente. Disse que, mesmo em seu leito de morte, Einstein revisitou suas anotações sobre a teoria de tudo e tentou uma última vez encontrar uma solução elegante para explicar as diferenças fundamentais entre o mundo do pequeno e o do grande. Mas, infelizmente, ele ficou sem tempo. Então é isso, né? Bem, embora ainda não tenhamos encontrado uma teoria que possa explicar tudo, fizemos progresso significativo e talvez o mais inovador tenha sido de outra mente brilhante, Stephen Hawking. Em 2014 foi feito um filme sobre a vida impactante de Stephen Hawking. Como resultado, Hawking se tornou um dos físicos mais reverenciados do mundo e um dos mais admirados pela cultura pop. Longe dos holofotes, no entanto, Hawking, assim como Einstein, tinha um desejo obsessivo de entender o universo e nunca deixou de desafiar nosso conhecimento sobre ele. Uma de suas maiores contribuições foi a descoberta do que hoje é conhecido como radiação Hawking. Em 1974,
Hawking descobriu uma das maiores descobertas do século XX, uma interpretação inovadora dos buracos negros, bem como uma interação sem precedente entre o mundo quântico e da gravidade. A descoberta de Hawking foi tão engenhosa que nos deu esperança de que a teoria de tudo, o santo graal da física, ainda é uma possibilidade humana. Buracos negros são regiões densamente compactadas do espaço, onde a atração gravitacional é tão forte que nada pode escapar, nem mesmo a luz. Einstein previu a presença de buracos negros por meio de sua teoria geral da relatividade em 1916, e confirmamos suas previsões em 1974, quando observamos nosso primeiro buraco negro na Via Láctea. No mesmo ano, Hawking descobriu que os buracos negros são como um comprimido de vitaminas colocado na água. Eles podem se dissipar com o tempo e liberar energia. Isso é o que hoje conhecemos como radiação Hawking. Mas como a energia pode escapar de um buraco negro quando nada mais pode? Hawking usou o entendimento quântico para explicar isso. Quando pensamos no espaço, imaginamos lugares grandes, frios e vazios. Mas na realidade, o espaço está vivo na criação ativa e destruição de energia no estado subatômico. As partículas são criadas em pares, matéria e antimatéria, e são constantemente criadas e destruídas em um conceito conhecido como aniquilação. Hawking imaginou um par de partículas criadas muito perto do horizonte de eventos de um buraco negro. Esse é o limite em torno de um buraco negro do qual nada pode escapar. Ele então mostrou que essas partículas não precisam se aniquilar, já que uma delas pode ser sugada para dentro do buraco negro. Se o buraco negro está recebendo energia negativa, ele precisa liberar energia para que a lei de conservação de energia seja válida. Hawking também provou que os buracos negros perdem massa com o tempo e não duram para sempre. Mas o mais importante, ele conseguiu chegar a essa descoberta fundindo um princípio quântico com o conceito de gravidade. Isso é de longe o mais próximo que chegamos a uma teoria de tudo, uma teoria de campo unificado ou gravidade quântica. Mas, como acontece com a maioria das coisas da ciência, o fato de não termos encontrado uma equação elegante não significa que falhamos. Na verdade, talvez o verdadeiro tesouro sejam as descobertas que fizemos ao longo do caminho, muitas das quais abriram caminho para um futuro melhor para a humanidade. A teoria das cordas é uma das mais proeminentes. Ela sugere que partículas subatômicas como elétrons e quarks são feitas de minúsculas cordas vibrantes, ou filamentos que torcem e dobram, criando tudo em nosso universo. Assim como as cordas de um violino, elas podem vibrar em vários padrões, criando diferentes tipos de partículas, incluindo o graviton, uma partícula hipotética que, de acordo com a mecânica quântica, deveria carregar a força da gravidade. No papel, a teoria das cordas poderia unir a gravidade e a mecânica quântica sob uma estrutura de uma vez por todas. A teoria foi popularizada nos anos 60 e 70, e sua matemática prevê pequenas dimensões extras agrupadas que dão origem a uma rede de universos ou um multiverso. Embora essa teoria seja proeminente, ela não pode ser testada, mesmo com acesso a tecnologias mais recentes. A teoria das cordas é apenas o começo. Após quase 2 décadas de pesquisa incansável, descobrimos bóson e Higgs. Isso provou que os elétrons e quarks dentro do átomo obtêm sua massa de um campo invisível que se espalha pelo espaço. A descoberta exigiu o esforço de um grupo de 3.000 cientistas que dedicaram horas infindáveis à causa que certamente traria a nossa espécie um passo mais perto de entender nosso universo. Também descobrimos que todos os átomos e luz do universo representam apenas menos de 5% do total do cosmos. Os 95% restantes estão compostos por matéria escura e energia, que também são invisíveis, mas cujos efeitos dominam a evolução do nosso universo. A matéria escura fornece a atração gravitacional que mantém galáxias juntas, enquanto a energia escura é responsável pela expansão cada vez mais acelerada do nosso universo. Por milhares de anos, olhamos para os céus e nos perguntamos quais mistérios estão escondidos além das nuvens. Desde 1970, foram mais de 90 telescópios colocados em órbita pela NASA e pela ESA, para trazer o universo mais para perto de nós. E com o telescópio James Webb, lançado em 25 de dezembro de 2021, entramos em uma nova era de descobertas. Podemos ainda não ter encontrado a teoria que une o quantum com a gravidade, mas cada descoberta nos aproxima um passo da meta final da unificação.